desistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Cante, não posso, preciso de uma bênção. Preciso de uma benção, não vou desistir. Canta, igreja. Sem ela eu não vou sair daqui. Não podemos. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu preciso de uma bênção. Aleluia. Oh, Deus. Sabemos que os teus olhos, ó Pai, sempre atentos permanecem em nós. Aleluia. A tua palavra diz, Deus, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando, ó Deus, os justos, ó Deus, contemplando os maus, ó Deus. Ó Pai, mas o teu povo, ó Deus, precisa fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha contemplar, Senhor, a igreja do Senhor, Pai, lutando, Senhor, perseverando, ó Deus, em oração, ó Pai, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não Tudo pode passar, tudo pode
novamente, sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em e os mim. teus ouvidos, Senhor, E os teus ouvidos tão sensíveis, são sensíveis para ouvir meu clamor. posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode Passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai. Eu posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. eu sei que luta por mim. Teus planos não podem ser Frustrado, minha esperança está nas mãos do grande. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai ser. Deus de aliança, canta, igreja, só a igreja cantando. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, tudo Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. vai se cumprir. Vai, pode aplaudir o Senhor, amém? Oh, eu sei que vai se cumprir. Será que você pode cantar, igreja, que a palavra do Senhor vai se cumprir? Vai se cumprir. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero
Eu quero Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. E por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. E não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero Deus. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, é o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Todos estão felizes? Amém? Depois de ouvir um louvor desse, né? E com esse hino no final e Juarez fazendo esse final aí que ficou muito bom para a glória de Deus. E a gente vê a alegria, né, nele em adorar e em servir ao Senhor, e essa alegria nos contagia. Amém, irmãos? Bom, nós estamos aqui mais um dia para louvar e bendizer ao nosso Deus, para agradecer a Ele por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos na casa dEle. E por mais que pareça ser um jargão, né, é sempre um motivo de muita alegria quando nós nos reunimos na casa dEle. E principalmente quando temos a oportunidade de estar transmitindo a palavra dEle. Da mesma forma, nos traz também muita responsabilidade, porque a própria palavra diz que nós seremos responsabilizados, né, pelaquilo que nós fazemos, pelaquilo que nós falamos. E o que essa palavra pode produzir na vida daqueles que estão ouvindo, sempre recai esse peso sobre quem está falando. Então é com muito temor e tremor, né, que nessa noite eu me coloco aqui diante dos irmãos para nós podermos meditarmos na palavra de Deus. E, como sempre, Deus ele sempre me direciona a textos conhecidos. Geralmente são textos em que apenas de você ler, você já consegue compreender, você já consegue aplicar na sua vida. E nessa noite não foi diferente. É um texto em que eu acredito que a maioria dos irmãos aqui conseguem repetir de cor. Foi citado na pregação de sábado pelo pastor esse texto. Mas eu queria despertar a atenção dos irmãos aqui nessa noite para 2 pontos que nós iremos extrair desse texto e que nos irá direcionar para um terceiro ponto, que eu gostaria que a gente analisássemos. O primeiro ponto será uma verdade inquestionável. Eu gostaria que você memorizasse esses pontos. Uma verdade inquestionável. O segundo ponto é uma esperança infalível. Se nós basearmos a nossa vida nesses 2 direcionamentos,
ela irá nos levar a esse terceiro, que é uma certeza de vida. Se você sair daqui nessa noite e ter memorizado esses 3 princípios que nós estaremos falando aqui, eu tenho certeza que irá somar muito na sua vida, no seu dia a dia. Amém? O texto está em Lamentações, no capítulo de número 3, do versículo 21 ao versículo 24. Ainda, irmãos, que esse pensamento, né, ainda que esse texto que nós iremos ler aqui nessa noite, e um pensamento em que o rei Salomão, ele diz em Eclesiastes, em que melhor é ir à casa de luto do que ir à casa onde há banquete, melhor é a tristeza do que o riso, embora isso possa parecer controverso ao mundo. Ele diz que quando nós chegamos em um lugar em que há um luto, ali nós podemos fazer uma análise da nossa vida. E quando nós olhamos para o livro de Lamentações, em que o próprio nome já diz, né? É um lamento, onde o autor, ele expressa ali esse sentimento de dor, esse sentimento de sofrimento pela nação, por aquilo que tem passado, e ele expressa isso diante do Senhor. Então, quando nós lemos o livro de Lamentações, nos leva a repensar sobre a nossa vida, sobre as atitudes que nós temos tomado, as escolhas que nós temos feito. E se nós lermos este livro, os capítulos que são aqui, que são apenas 5 capítulos, se nós lermos essa palavra com esse mesmo sentimento em que o autor escreveu, eu tenho certeza que nós iremos nos arrepender verdadeiramente de nossos pecados e das escolhas erradas que nós temos feito. Amém? Então, Lamentações 3, versículos 21 ao versículo 24, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Como disse, é um texto bastante conhecido e que nós iremos, com a graça de Deus, meditarmos um pouco nesta noite. Como o próprio nome já diz aqui, Lamentações de Jeremias, a gente não tem dúvida quanto à autoria deste livro, né? A gente sabe que foi o profeta Jeremias que o escreveu. E se nós fôssemos olhar, analisarmos um pouco mais esse texto, esse livro, nós vamos ver que ele é um livro, poderíamos dizer, que são poesias. Cada capítulo aqui é uma poesia escrita por Jeremias. Então nós poderíamos chamar o profeta também de um poeta Jeremias, que escreveu esse livro de Lamentações. E neste livro, se nós formos analisar um pouco o período, o profeta Jeremias, ele era acusado naquela época pelos judeus de não amar a nação. É tanto que teve um momento da sua vida em que ele foi perseguido, em que Matthew Henry, no seu comentário bíblico, ele diz que se fôssemos pensar bem, nós poderíamos associar o profeta Jeremias ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque as mesmas perseguições que o Senhor Jesus sofreu, a mesma rejeição que o Senhor Jesus teve no meio dos judeus, da mesma forma o profeta Jeremias sofreu. Só que na vida do profeta Jeremias, a misericórdia de Deus e o propósito da vida dele também era diferente da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o fim dos dois acaba sendo de uma maneira diferente. Mas ele foi um profeta rejeitado pelo seu povo. Por que ele era rejeitado? Porque a nação ela havia se corrompido. A nação ela estava longe da presença do Senhor. E o profeta ele levanta, não como os profetas da atualidade, em que diz que você irá prosperar, que você irá vencer, que Deus quer o seu coração. Às vezes a pessoa está com a vida totalmente destruída, a vida totalmente fora da presença do Senhor, e os profetas atuais dizem que você vai ser abençoado, que você vai ser próspero, que o Senhor é contigo.
soa até estranho quando nós analisamos a palavra de Deus. E o profeta Jeremias, ele chega com um pensamento totalmente contrário aos profetas atuais. Ele aponta o pecado. Até um ditado em que a gente diz que a verdade dói. Não é verdade? Sou até redundante, né? A verdade dói, não é verdade? Então, quando nós ouvimos aquilo que realmente, quando alguém aponta o nosso erro com amor, né? A gente não quer ouvir. A gente não quer aceitar. E era o que estava acontecendo com a nação nesse período do profeta Jeremias. Eles o acusavam de não amar a nação, de estar profetizando contra a nação. Mas pelo contrário, ele estava querendo trazer um conserto para aquela nação. E aí quando a gente vê o livro de Lamentações, a gente vê as promessas que Jeremias fez no seu livro se cumprindo. E para a tristeza dele e para a tristeza da nação, as profecias do profeta Jeremias não eram de bênçãos para a nação de Israel. Não era que eles iriam prosperar. Não é que eles iriam vencer. Era que se eles não tomassem a postura, se não consertassem, eles seriam destruídos. A nação de Israel iria se acabar. E a gente vê em Lamentações isso acontecendo. Então, na ocasião em que o livro de Lamentações é escrito, é no momento em que há a destruição de Judá e de Jerusalém pelo exército dos caldeus. Então ali há a destruição do Estado, tanto civil como eclesiástico. Para de existir a nação de Israel. E para de existir o templo. Ou seja, tanto o Estado civil como a relação com Deus havia se quebrado, havia acabado nesse período em que Jeremias escreve Lamentações. Por isso que ele escreve, por isso que a Bíblia diz que relata aqui nesses textos em que ele é com muito sofrimento, é com lamento em que ele escreve o que vem acontecendo com a nação de Israel. Ele presenciou, não foi algo assim em que ele não era em Lamentações não é uma profecia que irá se cumprir. A gente percebe, e os estudiosos afirmam que não pode ser algo assim em que ele apenas é uma profecia que iria acontecer. Não, ele participou, ele viu isso acontecendo. Estava se cumprindo no tempo dele. E essas verdades o fazia sofrer. É tanto que ele é conhecido como um profeta chorão. Na verdade, que em muitos momentos o lamento dele era tão intenso, tão forte, em que nos momentos em que ele tinha intimidade ali com Deus, no seu momento de oração, ele chorava. Ele sofria amargamente pela nação de Israel, por aquilo que estava acontecendo com a nação de Israel. Isso era uma forma daqueles judeus perceberem que ele realmente era um profeta do Senhor. E pelo contrário daquilo que eles pensavam, ele não ficou feliz com a destruição de Israel. Porque se ele gostasse, ele fez totalmente diferente de Jonas em relação a Nínive. A gente vê que quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive, ele não quer ir. Porque ele não queria que a nação de Nínive ouvisse a palavra de Deus e se consertasse. Ele pensava, esse povo não é merecedor. Então, a gente percebe essa diferença. Jeremias não, quando ele vê a destruição acontecendo na nação de Israel, ele fica triste. Ele lamenta, ele sofre junto com a nação de Israel. Então, aqui a gente percebe que essas acusações em que os judeus tinham contra Jeremias não tinha base nenhuma, eram infundadas, né? E sim, irmãos, a palavra de Deus por isso que a gente pode pregar o mesmo texto várias vezes e ela vai sempre se renovando em nossas vidas. E como eu disse aqui nesse texto de Lamentações é uma poesia. Então, ele é todo escrito em versos. E se a gente tivesse aqui um exemplar, eu até pesquisei na internet, mas eu não consegui trazer para mostrar aqui para os irmãos. Se a gente pegar a escrita do livro de Lamentações, os capítulos 1, 2, 3 e 4, é escrito em acrósticos. O que são acrósticos? Quando você pega uma palavra e a partir das iniciais dessa palavra, você vai relacionando palavras ou até frases
para te fazer lembrar de algumas coisas. Um exemplo aqui. Vamos fazer um acróstico aqui da palavra Jesus. Nós pegaríamos o J e escreveríamos a seguinte frase: justo. Nós pegaríamos a segunda palavra, né? Justo. Pegaríamos o poderíamos escrever eterno. O S, Senhor. U, único. E S, Salvador. Então, quando nós associarmos a palavra Jesus, nós iríamos dizer justo, eterno, Senhor, único e Salvador. Então, é uma forma da gente memorizar palavras e memorizar textos. E o livro de Lamentações, ele é escrito dessa maneira. Assim como acontece em alguns salmos de Davi, são usados acrósticos, mas só que aqui é o alfabeto hebraico que é usado como acróstico nesse texto de Lamentações. O primeiro versículo, ele inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico. Para quando o judeu lembrasse da letra Aleph, que é a primeira letra, ele iria lembrar desse primeiro texto que está registrado no primeiro versículo de Lamentações. Quando ele lembrasse da segunda letra, Bet, ele iria associar ao versículo que está ao segundo versículo desse texto. E assim sucessivamente. É tanto que a gente vai olhar que o livro de Lamentações, no capítulo 1, tem 22 versículos, porque é a quantidade de letras que tem no alfabeto hebraico. Da mesma forma acontece no capítulo 2 e no capítulo 4. Agora, no capítulo 3, que eu achei interessante, ele tem 66 versículos. E por que 63 versículos? 66. Aqui a gente vê um triplo alfabeto. Ou seja, quando o autor escreve esse capítulo 3 aqui, por isso que precisa também chamar a nossa atenção, que o Senhor tem algo a dizer mais profundo, poderíamos dizer, nesse capítulo. Algo que seria necessário que os judeus memorizassem. Porque aqui é um triplo alfabeto. Se a gente tivesse um exemplar aqui, depois se você lembrar e quiser confirmar na sua casa, você pode pesquisar lá, Lamentações, capítulo 3, em hebraico. Mesmo a gente não sabendo ler hebraico, pelos desenhos das letras a gente vai perceber que a cada 3 versículos, os 3 primeiros versículos começam com a letra Aleph. Os outros 3 versículos começam com a letra Bet. E assim sucessivamente, formando então 66 versículos. Então é um triplo alfabeto. Então o autor ele está querendo dizer: memorizem esse texto, prestem atenção nesse texto. E aí o que nós podemos tirar disso, extrair disso? O que o Senhor quer das nossas vidas? Que nós meditemos na palavra dele, que nós memorizemos a palavra dele, que nós tenhamos essa palavra guardada em nossos corações e na nossa mente. Porque como o próprio texto diz, o nosso Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele foi tentado ali no deserto pelo diabo, o que ele usou? A palavra. Mesmo ele sendo Deus, ele não disse algo em que pudesse ser apenas naquele momento. Eu pensei essa resposta aqui agora, o Senhor Jesus. Ele teria autoridade para fazer isso. Mas ele quis mostrar para nós, ele quis mostrar para o seu povo a importância de termos a palavra em nossas mentes, a palavra em nossas vidas. Porque quando nós a usássemos, nós teríamos poder e autoridade para resistir ao diabo através da sua palavra. Então, nesse texto aqui, irmãos, a gente vê, né, como que não é nada em vão. As palavras, a forma de ser escrito, a gente vê que tudo faz sentido para a nossa vida. A partir do momento que nós damos lugar para a palavra de Deus. Mas para nós entrarmos nesses pontos em que eu disse, o primeiro deles eu disse que seria uma verdade inquestionável. E qual seria essa verdade inquestionável que esse texto diz? Como nós temos observado, com o passar do tempo, a palavra de Deus ela tem sido pregada de uma maneira errônea. Em muitos lugares tem sido ensinado em que Jesus não precisa mais ser o centro. Em muitos lugares não tem sido mais utilizado a palavra de Deus como fonte de pregações. Muitos têm baseado as suas mensagens, os seus sermões em livros de autoajuda, em mensagens criadas por homens, onde coloca o homem como centro. Onde dizem que o homem ele é capaz de por si só encontrar o caminho que o leva a Deus. Em que o homem por si só ele é capaz de chegar a Deus e de ser salvo. Mas só que quando nós olhamos para a palavra de Deus,
ela nos ensina totalmente o contrário. Ela diz que nós somos dependentes de Deus, que nós somos carentes da graça dele nas nossas vidas, que o simples fato de nós acordarmos pela manhã e podermos levantar, nós devemos dar graças a Deus, e é somente porque Ele permite que isso aconteça nas nossas vidas. Tem uma pregação, irmãos, que eu acredito que eu já tenha até falado aqui com os irmãos, de um pregador do século XVIII, é o Jonathan Edwards. Tem uma pregação dele que é Pecadores Perdidos nas Mãos de um Deus Irado, em que nesse sermão ele diz em que é como se nós estivéssemos andando sobre um chão de vidro, e que abaixo desse chão tem o inferno em chamas, e esse vidro pode se quebrar a qualquer momento e nós caímos direto para o inferno. E o que nos sustenta é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, que impede que esse vidro se quebre e que nós caiamos no abismo. O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem esse evangelho, em que ele diz, chega um momento em que ele diz que ele é o pior dos pecadores. E ele não fala isso por querendo transmitir uma falsa vaidade, uma falsa humildade. Ele diz isso porque a partir do momento em que nós conhecemos mais e mais a Deus, a partir do momento que nós nos aproximamos mais de Deus, nós percebemos quão miseráveis nós somos e quão dependentes da graça de Deus na nossa vida nós somos. Então não é por falsa humildade, mas todos os dias nós precisamos reconhecer que nós não somos nada e que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Então, essa é a verdade inquestionável em que nós precisamos guardar, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós que estamos aqui presentes, eu tenho certeza que talvez alguém aqui tenha uma pessoa em mente em que talvez ela possa dizer, não, essa pessoa aqui ela é santa. Essa pessoa aqui é a mais justa que eu conheço. E eu tenho certeza que essa pessoa, ela não se sentiria à vontade de deixar em que essas TVs aqui transmitissem os seus pensamentos mais ocultos e mais profundos. Por mais santo que essa pessoa pareça ser, que nós entendemos que ela seja, ou até que ela se ache ser, ninguém tem essa coragem. Não, pode transmitir tudo o que eu penso aqui. Porque nenhum de nós, irmãos, temos capacidade de servirmos a Deus, de vivermos 100% da maneira que o Senhor Jesus Cristo viveu. E Ele é o único que nos dá condições de a cada dia nos dar forças e nos direcionar para que nós possamos melhorar. Então não adianta pensar, e não adianta que as pessoas venham dizer e venham afirmar, pregar, dizendo que você é capaz e que através das suas forças você vai conseguir vencer. Isso é muito bonito de ouvir e agradável aos nossos ouvidos. Quem não gosta de dizer, não, você é forte, você vai conseguir. É bom de ouvir, é bom para a nossa carne. Mas só que se Cristo, se Jesus não estiver nas nossas vidas, nós nunca iremos conseguir resistir ao diabo. Nós nunca iremos resistir às tentações que tanto nos rodeiam. Então, essa é uma verdade inquestionável, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o profeta, ele lembra disso, quando ele escreve o versículo 21, que ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E qual que é essa esperança? De que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, aí tem algumas versões, tem uma versão que diz até assim, disso me recordarei em meu coração, e por isso tenho esperança. E aí nos leva para o segundo ponto, que eu gostaria que nós memorizássemos nessa noite, em que é uma esperança infalível. E qual que é essa esperança infalível? O profeta, ele diz no versículo 22, na parte B, na parte A, que ele diz que as misericórdias, na parte B, porque as suas misericórdias não têm fim. E continua no versículo 23, se renovam
a cada manhã. Então a verdade infalível que nós temos é que a esperança infalível que nós temos é que porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, se essas misericórdias elas se renovam a cada manhã, o que isso quer dizer para as nossas vidas? Que todos os dias nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Toda manhã nós temos essa esperança de que o Senhor está nos dando uma oportunidade de sermos melhores pais, de sermos melhores maridos, de sermos melhores esposas, de sermos melhores filhos, de sermos melhores servos e principalmente de sermos melhores filhos de Deus. Então, irmãos, é necessário nós meditarmos nessa palavra e termos essa esperança em nossas vidas, acreditarmos de fato, como foi dito no hino que ouvimos agora há pouco, que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir nas nossas vidas. As promessas do Senhor irão se cumprir nas nossas vidas. E a gente tem visto que parte das promessas, elas já estão registradas aqui na Bíblia que se cumpriram. E tem uma parte que irá se cumprir, em que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, de quando iremos encontrar com Ele, de quando iremos morar com Ele. Nós precisamos ter essa certeza que essa promessa também irá se cumprir. Nós temos que agarrar a ela, tendo a certeza que ela irá nos dar forças para permanecermos até o fim, para continuarmos servindo a Ele, que vai valer a pena. E muitas pessoas têm o pensamento de que eu sou muito jovem, muito novo para poder servir ao Senhor, vou curtir a vida, vou esperar mais um pouco. Mas só que no profeta Jeremias nós conseguimos perceber a diferença de quando mais novos nós nos aproximamos de Deus, de quando mais novos nós temos um encontro com Deus. Vamos fazer uma comparação do chamado dele e do profeta Isaías. Quando Isaías foi chamado, o que aconteceu? Capítulo 6 vai dizer, que ele ficou com medo, ele assustou, porque ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele temeu porque ele viu a glória de Deus, ele sabia que ele não tinha condições de suportar ver a glória de Deus, porque ele não tinha uma vida nos padrões necessários para ter essa intimidade com Deus. Então o que foi necessário Deus fazer? Tirar uma brasa do altar e colocar na boca dele para que ele tivesse os seus lábios purificados. Agora, quando Jeremias é chamado, no capítulo 1, vai estar dizendo, no versículo de 6 ao 10, o que Jeremias temeu? O simples fato de ser uma criança e pensar que não teria credibilidade diante dos homens. Consegue perceber a diferença? De quanto mais novos nós nos aproximamos de Deus, mais inocentes nós somos. Então uma criança, quando ela cresce na presença do Senhor, para ela é bem melhor do que quando nós encontramos com Deus a partir de uma certa idade, porque as nossas preocupações são diferentes. A preocupação de Isaías era: eu preciso consertar a minha vida porque eu vi o Senhor, eu vou perecer, eu vou morrer porque eu sou um homem impuro. E a preocupação de Jeremias era: eu sou apenas uma criança. E o que foi necessário Deus fazer na vida de Jeremias? Apenas o tocar e colocar a palavra dele na boca do profeta Jeremias. Então, irmãos, por isso dessa necessidade de nós, pais, insistirmos em criar os nossos filhos na presença de Deus, tementes ao Senhor. Ensina o menino o caminho que deve andar. Não é verdade? O Provérbios, Salomão nos orienta a isso. Então, irmãos, nós precisamos insistir. Talvez o filho vai dizer: eu não quero muito ir, estou com preguiça, estou com sono, prefiro jogar. Insista, porque essa palavra, esse alimento que ele vai receber aqui diário, esse convívio em que ele vai estar, vai fazer bem para toda a sua vida. Então não tem essa história de pensarmos assim: não,
o jovem, né? Eu vou curtir, eu vou aproveitar a minha vida. Não. Quanto mais novo nós tivermos esse encontro com Deus, melhor será durante a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Então, irmãos, diante desses dois caminhos, como eu disse, desses dois pontos, eles vão nos levar para essa certeza de vida. E qual seria essa certeza? O versículo 24 nos aponta. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai conferir que essa certeza de vida é que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então a certeza de vida que eu preciso ter é que a minha porção é o Senhor. E o que isso quer dizer? Que Deus é suficiente para a minha vida. Que Deus preenche todos os vazios que possa existir na minha vida. Que Deus preenche, supre todas as dificuldades que você possa estar enfrentando. Todas as lutas que você estiver passando, se você tiver a sua porção no Senhor, você irá vencer, você irá prosperar, você irá conseguir atingir o objetivo, que é morar com Cristo, que é estar com o Senhor na glória. Então que nós possamos ter a certeza que Deus é e sempre será a felicidade suficiente para o seu povo, a felicidade suficiente para as nossas vidas. E nós precisamos escolher que Ele seja suficiente. Nós precisamos ter uma atitude diante da palavra de Deus. Não é apenas ler, não é apenas ouvir, não é apenas conhecer, mas aplicar, praticar, viver de acordo com a palavra de Deus. Então a minha porção é no Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele, confiarei nele. Ainda que tenha perdido tudo o que tenho no mundo, seja emprego, bens, a liberdade, o sustento, até a própria vida, você pode correr o risco de perder. Mas nós não podemos perder a nossa porção, que é acreditar no Senhor, que é crer no Senhor, que é ter certeza que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Porque se nós fizermos isso, quando todos os apoios, quando as pessoas virarem as costas para nós, quando aquilo em que a nossa vida está sustentada, seja trabalho, seja bens materiais, seja o que for, se nós perdermos isso, mas se a nossa porção for o Senhor, a nossa porção estará segura, a nossa vida estará segura, porque nós estamos ligados, nós estamos em Deus. Então, irmãos, a nossa porção tem que ser o Senhor. Então, qual que é a verdade inquestionável que nós precisamos sair daqui nessa noite sabendo? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E qual que é a esperança infalível? Que elas se renovam a cada manhã e que elas não têm fim. E qual que é a certeza de vida que nós precisamos ter? Que Deus é a nossa porção. Que nós precisamos ter a nossa vida fundada, sustentada em Deus, para que nós possamos viver, ter uma vida de paz, mesmo em meio às dificuldades. Não quer dizer que nós iremos não sofrer lutas, não sofrer perseguições, não passar por desafios, por momentos tristes, mas quer dizer que Ele estará conosco, nos sustentando e nos dando forças todos os dias das nossas vidas. Amém? Então, como diria nosso pastor, faz sentido para você essa palavra? Amém? Então que nós possamos tomar posse dessa palavra e que nós possamos viver de acordo com esses princípios que Jeremias deixa no livro de Lamentações, no capítulo 3, nesse texto tão conhecido de todos nós. Amém? Então vamos orar, então vamos falar com o nosso Deus. Deus querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de Te servir, meu Deus, de estar em Tua casa, meu Pai. Ó Deus, nós estamos passando por um momento difícil, Senhor. Ó Deus, em que muitos, ó Pai, podem estar desesperados, meu Deus, podem estar pensando, meu Deus, que não irão conseguir, Senhor, que estão perdendo suas forças, meu Pai, que estão, ó Deus, perdendo os seus bens, meu Deus, que estão, ó Pai, enfrentando dificuldades, ó Deus, talvez passando até por necessidades, Senhor. Mas, ó Deus, mas que nós possamos tomar posse dessa palavra, meu Pai.
Que nós possamos ter ao Senhor como a nossa porção, meu Deus. Que nós possamos estar sustentados em Ti, meu Pai. E que nada, meu Deus, e nem ninguém venha nos afastar da Tua presença, Senhor. Meu Deus, venha cuidar do Teu povo, Senhor. Venha nos sustentar, meu Pai. Porque nós sabemos e cremos, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. E que, ó Deus, e que em breve o Senhor irá dar a saída, meu Deus, que tanto necessitamos, ó Pai. Que precisamos, ó Deus, neste momento que estamos enfrentando, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por Cristo, Senhor, por ter morrido ali naquela cruz, meu Deus, e ter nos dado, ó Deus, a chance, meu Pai, de conhecer ao Senhor, meu Pai, a chance de servir ao Senhor, meu Deus. Meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por esta igreja, meu Deus, por essa porta, meu Pai, que tem sido aberta aqui neste lugar, Senhor, e que, ó Deus, e que ela venha permanecer, ó Pai, resistindo, Senhor, às dificuldades que possam surgir, Senhor, e que, ó Pai, que o verdadeiro evangelho de Cristo, meu Pai, continue sendo pregado aqui neste lugar, Senhor. Meu Pai, que mais vidas, meu Deus, possam ser alcançadas, meu Deus, através da Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, meu Deus, muito obrigado pelo Teu amor, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por cada um, ó Deus, que tem nos assistido também, Senhor. Meu Deus, vá de encontro, meu Deus, à necessidade de cada um, meu Pai. Ó Deus, só o Senhor sabe, meu Deus, quais são as lutas, meu Deus, o que, meu Deus, cada um tem enfrentado, meu Deus. Por isso eu peço, meu Pai, tenha misericórdia mais uma vez do Teu povo, Senhor. E, ó Pai, que ela possa se renovar em nossas vidas todos os dias, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus.